Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui para mais um bate-papo com o Dr. Sandro Rodrigues. E hoje a gente traz um tema muito interessante, que é a distribuição do volume e carga de treino de um triatleta. Então a gente vai discutir aqui essas principais variáveis, como que funciona, o que pode, o que não pode, tirar muitas dúvidas. Então, Sam, agora eu passo a bola para você, seja bem-vindo. Obrigado, Mar. Ótimo. Como a proposta dos podcasts comigo, os mais técnicos, é ser mais curto, né, pai bola? Então, estou à sua disposição. A dúvida que você tem como por não ser da área, mas por ser uma baita atleta, pode ser a dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Mas, se quiser, não sei como está o seu celular, tá cortado para mim o layout do Resistência Podcast Start Move. Não sei se virar o celular adianta ou se tá na mesma. Ele tá viradinho Para você, aqui. Tá bonitinho? É que para mim o Start tá cortando, mas vambora. O pessoal do YouTube sabe quem é nós, pô. É só corta o logo do Start Move e do Resistência, os dois cantinhos. Não, para mim tá virado no celular estranho aqui. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Bom, Sam, tratando nesse assunto, né, quando eu iniciei no triatlon há quase 3 anos atrás, eu tinha muita curiosidade de entender como que a galera consegue treinar tanto, né, nadar, pedalar, correr, sobra força, sobra energia. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho aqui, e eu acho que ela é daí que surgem as outras dúvidas, né, mas importante a gente entender o que é carga de treino. Como que isso funciona? Ótima pergunta, né, Mar? Até porque o título do nosso podcast aí hoje é falar sobre a carga de treino no triatlon, né? Eu acho que essa é a temática combinada que vai estar nos layouts aí, né? Então, assim, nada mais justo do que começar com essa questão importante, carga de treino. Porque às vezes as pessoas falam, a carga do seu treino foi alta, foi baixa, seja no triatlon, na bolinha de gude ou no treinamento de força na musculação, né? Então, muitas pessoas, principalmente quem não é da área, associa carga de treino com a intensidade do treino, né? Mas a carga de treino é mais complexo. A carga de treino, grosseiramente, é muito maior que isso, mas grosseiramente não é intensidade. Ela mescla 3 variáveis, que é intensidade, volume e densidade. Então, tem relacionado com a intensidade, mas não é só isso, então. Isso, é perfeito. A intensidade é uma das variáveis que compõe a carga de treino. Por isso que dá mais trabalho, assim, a gente manipular, porque não adianta olhar só para velocidade, né? Total, né? Intensidade, perdão. Entendi. Então, assim, para um triatleta, né, que tem que pensar em 4 modalidades, porque também é importante fazer o treino de força. Então, tudo isso conta, o tempo que ele está em cada atividade, a intensidade que ele está aplicando e a distribuição. Isso, eu acho que você, como atleta super interessada que é, né? Olha que legal, você já respondeu, que você falou, o tempo que ele fica e a intensidade. Então, você sabe, para quem não tem expertise como você, a gente tem que entender o que são essas 3 variáveis no triatlon, né? Então, por exemplo, a intensidade, que é a mais clássica, ela é a velocidade na corrida, é a potência ou a velocidade no ciclismo, ela é o pace na natação, ou o esforço que você fez, ou ainda a frequência cardíaca. Ou seja, qual foi o tamanho do seu esforço? Quanto esforço você fez, que pode ser medido por todas essas variáveis. Isso é a intensidade. O volume, como você bem disse, ela pode ser ou a distância ou o tempo que você ficou fazendo. E agora eu pergunto para você, que essa é a que o pessoal menos conhece. Você imagina o que é a densidade do treino? Qual variável compõe a densidade ou não? Não tenho noção. Muito legal. E olha que legal. Imagina isso, porque às vezes eu vou para a pós-graduação lá do Instituto Valorize e eu falo sobre isso e até profissionais de educação física nessa hora dão uma balançada e não sabem, né? Então é isso, mas é muito importante entender. A densidade, por exemplo, para dar um exemplo prático aqui nas nossas modalidades de endurance no triatlon, por exemplo, imagina um treino de 10 tiros de 400 metros em intensidade de limiar com 2 minutos de intervalo. Então, qual que é a intensidade? É o limiar, a pessoa vai ficar na velocidade limiar. Qual que é o volume?
o volume grosseiro assim é 4 quilômetros, porque são 10 tiros de 400, né? Perfeito. E qual que é a densidade? A densidade faz alusão aos 2 minutos de intervalo. Então, quanto mais eu descanso, menos denso é o treino. Porque se eu dou esse mesmo treino para você com 30 segundos, 10 de 400 com 30, esse treino vai ficar muito mais denso, consequentemente, com uma carga de treino muito maior. Por quê? Descansar 30 segundos deixa o treino muito mais denso do que descansar 2 minutos. Deu para entender, Mar? Deu até pegando nesse trecho, né? Sexta-feira agora eu fiz um treino de corrida onde eu tinha 8 minutos numa intensidade forte, né? Numa velocidade, no meu limiar, e eu tinha 3 minutos caminhando. Então a densidade ela é nisso, né? Perfeito. Ela é ligada a isso. Se você fizer um treino com esse treino igualzinho, com 4 minutos caminhando, o treino vai ficar menos denso. E se você Então fizer quanto com mais denso, mais difícil. mais aumenta a Ah carga, lá, que é o que a gente quer, que é a aumenta a nossa perna. temática. Então, a densidade influencia na carga, assim como o volume e como a intensidade. Então, é bem complexo, né? E é por isso que é importante o aluno dar feedback dos treinos do triatlon, né? Porque às vezes se fica muito fácil, você sabe que pode dar uma apertada na densidade. Então faz sentido ou não? Faz muito sentido. E aí entra um outro nomezinho técnico, mostrando que você entende muito bem, que a gente chama de carga externa e carga interna. Basicamente, carga externa é o que eu programo para você e carga interna é o que você realmente sentiu. Então, por exemplo, eu passo um treino a 4 de pace para você e a carga interna é o que você, quanto seu coração bateu, a nota de percepção que você deu, ou o pace, até o pace que você entregou, entendeu? Então, aí faz todo sentido isso que você falou também. Para quem está ouvindo a gente aqui, o quanto é importante quem quer ingressar no triatlon, você ter alguém que assessore, saiba dessas de tudo isso, porque é muito detalhe, né, e é muito fácil se machucar, e às vezes o aluno acha que ele não está performando porque ele não é bom, mas às vezes a distribuição de carga e volume de treino tá muito pesado para ele, então ele não está rendendo, né? Eu já vivi isso do triatlo no começo. É porque esse é o nosso trabalho, né, Mal? O trabalho da assessoria, o que a gente faz é distribuir e controlar a sua carga de treino. Então, a gente distribui de uma maneira que está inerente à sua condição física, ao seu objetivo, ao tamanho do seu objetivo. Então, a gente distribui isso, mas não é só distribuir, a gente distribui, monitora para saber se você está respondendo conforme nós esperávamos, até pela carga da vida que está presente, que você, ainda mais atleta amador que trabalha, e depois reprograma se você não responde como a gente esperava. Reprograma para mais ou para menos. Ô Sam, e como que você consegue, assim, entrou um aluno, como que você tem noção desse volume de carga, né? Dessa carga de treino na semana? O quanto colocar na bike, na corrida, na natação? Como que funciona essa distribuição? Perfeito, Maia. É por isso que quando o aluno vai fechar com a gente, depois que ele resolve treinar na Start Move, né? Ou eu, ou a Marcela, ou nós dois, nós fazemos um briefing, né? Uma reunião com essa pessoa bem detalhada para entender os objetivos dela, quanto tempo ela tem disponível para treinar, quais os equipamentos, os recursos metodológicos que ela tem. E muitas das vezes a gente chega a ponto de, por exemplo, de mudar o objetivo dela. Porque, por exemplo, a pessoa que é um Ironman e tem 7 horas por semana para treinar, a Não gente vai não conseguir. vai conseguir. Então, a gente tenta explicar que a carga de treino não vai atingir a proposta, o mínimo necessário para ela fazer uma prova sem risco de lesão e se sentindo bem, evoluindo quanto nós queríamos. Então, tudo isso, como você me perguntou, é conversado numa reunião, num briefing detalhado, jogando limpo, a ponto de até a gente deixar de, quando o aluno não quer mudar, a gente até negligencia e fala aqui, ó, então assim a gente não aceita trabalhar com você, porque a saúde está em primeiro lugar, né? Esse é um juramento que a gente faz quando se forma. E isso é muito importante. Eu vivenciei um caso, vou compartilhar com você. Ano passado, no 70.3 do Rio, eu conheci dois atletas que era a primeira vez que eles iam fazer um 70.3, e um deles, eles eram muito amigos, e um deles estava muito tranquilo e o outro estava muito nervoso, né? E eu perguntei, poxa, Fio, fique tranquilo, né? Primeira prova, fica nervoso, mas vai dar tudo certo, você treinou, né? Seu treinador te orientou. Daí ele falou assim, não, na verdade, eu não fechei com nenhuma assessoria, eu segui o que o meu amigo fez, né? Então, toda a planilha dele eu copiei e fiz igual, a gente treinou junto, né? Mas eu tô um pouco inseguro. Eu não consegui nem falar, eu não entendia tanto, né, quanto
quanto eu entendo, assim, o pouco que eu entendo hoje, mas eu considero que eu entendo muito mais do que um ano atrás, né? Visto que você e a Marcela, vocês são muito técnicos nos alunos, explicam muito para nós, a gente acaba entendendo tudo que a gente faz, e eu acho isso muito importante. Mas eu falei, meu, que loucura, ele vai fazer o 70.3 no escuro, copiando a planilha do amigo, né? Sendo que o amigo dele é uma outra rotina, é uma outra vida, responde de outro jeito. Conclusão, ele quebrou no pedal, né? Então, assim, ele não terminou a prova. Não terminou a prova, esse foi o desfecho da história, né? Exatamente. Então, assim, perfeito, Marco, porque assim não dá, porque uma das características, tanto da periodização quanto da carga de treino, é que ela tem que ser flexível e individualizada, né? Então é por isso que não dá certo. O que funciona para um, às vezes, não funciona para outro. Então, esse negócio de pegar planilha de revista, né? Ou a planilha do amigo e fazer os dois, é bem complexo, né? Lógico que o esqueleto de uma prova com o mesmo objetivo, com atletas do mesmo nível, se você olhar a grosso modo, ele se parece, mas depende da responsividade de cada um, tem mais facilidade na bike, outro na corrida, e tudo isso muda, é influenciado, e aí tem um ajuste diferente, inclusive na carga de treino. E já pegando nesse ponto, existe alguma diferença na carga de um atleta iniciante para um avançado? Ó, Má, antes disso eu acho que eu fiquei te devendo uma resposta, né? Então a complexidade de monitorar a carga de treino no triatlon, ela é maior do que numa modalidade única, né? Porque são modalidades distintas e assim, você tem que analisar o estresse gerado com essa carga aplicada e imaginar o que pode ser feito e o que não pode no dia seguinte, né? Então, basicamente, é essa manipulação da carga de treino que a gente faz. Então, quando você pega uma modalidade única, fica menos complexo, porque as fibras musculares recrutadas, o gesto motor, até o impacto na corrida, que é a corrida mais impactuosa das três, por causa do contato, da frenagem excêntrica, né? A hora que você põe o pé no chão, é a única modalidade das três do triatlon que tem isso. Então, a corrida gera um estresse maior, obviamente ela machuca mais também, né? Então, assim, quando você está em uma modalidade única, é mais fácil. Aí, quando você está na natação, na corrida e no ciclismo, e como você bem disse, muitas vezes a gente tem que rebolar e ajudar a manipular a carga do treinamento de força, do pilates. Você conhece alguém que quer jogar tênis ainda e fazer a maratona do Ushuaia? Nossa, e a escalada sexta-feira? Que ele não conta para mim as coisas. Não, ele não fala e depois ele fala para mim assim, ó, tô quebrado, não sei o que aconteceu na véspera aí, ó. Falei, você vai no casamento e tem. Esse é o marido da marca, vai fazer um desafio, é um baita amigo, um Esse é baita meu atleta marido. também. Mas é isso, Mar. Então, assim, é mais desafiador, mas a gente é apaixonado com isso, mas é mais complexo você fazer a interconexão da carga de treino. O que é interconexão? O treino que você fez hoje, ele conversa com o treino que você vai fazer amanhã, que fez ontem, que vai fazer sexta-feira. Então é por isso que é complicado quando o aluno perde o treino e ele quer repor por conta própria, fala, vou fazer 2 treinos num dia. Tá Não tudo existe encaixado. isso, né? Exatamente. É algo que, quando eu passei a treinar com a Start Move, mudou isso. Porque antes, quando eu perdi um treino, eu jogava por outro dia e talvez por falta de conhecimento específico dessa área, tudo bem, né? E agora eu vejo que não, treino perdido é treino perdido, porque a carga, né, o volume já foi distribuído na semana e os treinos são muito específicos. Então, o treino perdido perdeu, foca no próximo, porque senão vai estragar o seu outro dia, né? Exatamente, Mar. Aí entra a complexidade do triatlon de novo, você me lembrou bem, porque assim, por exemplo, uma pessoa que faz corrida, por exemplo, segunda, quarta e sábado, ela corre 3 vezes e a gente monta o treino. Se ela perde um treino, ela tem liberdade, já que ela corre segunda, quarta e sábado, ela dá um dia de descanso, treina, dá um dia de descanso, treina, dá 2 dias de descanso e treina. Se ela mudar para terça, quinta e domingo, ela vai dar, aí sim dá na mesma, tudo bem. Agora imagina o triatlon, que as pessoas fazem mais de uma modalidade por dia, então não dá para fazer essa conta simples de perdi, eu faço amanhã, mas e o resto? Exato. E existe, assim, uma diferença, que nem eu vejo isso no meu dia a dia. Às vezes eu perco a corrida, perco a bike, perdeu. Mas a natação, eu sinto que ela é mais flexível, você consegue encaixar. E por quê? Boa lá, perfeito. Então é isso mesmo, né? É justamente porque a natação é um esporte técnico e de muito pouco impacto. Então, assim, até a respiração é invertida, né? É o que você mais perde se você deixa de nadar. Então, assim,
ela não tem quase impacto e ela é muito técnica e diferente das outras, até pela posição que você fica na horizontal e as outras na vertical, né? O tipo de respiração. Então é por isso que a natação tem mais flexibilidade, porque como ela é muito técnica, não é bom você perder o contato com a água. Então a natação é a única das modalidades que até pela carga de treino, se a pessoa fala assim, fala para mim que quer nadar todo dia, eu falo que bom. Se a pessoa vai para o triatlon e fala, olha, eu posso correr todo dia, mas eu não deixo, entendeu? Ah, eu posso pedalar Aham. todo dia, eu Ó, não que indico. interessante isso. Mas se ela nadar todo dia, pela importância do contato com o meio líquido e por ser uma modalidade muito técnica e com pouco impacto, a natação cabe bem e aí você foi muito assertivo em falar. Por esse motivo, a natação tem mais flexibilidade, mano. Ah, legal. É muito interessante isso, né? Porque eu vejo que eu vejo por mim, quando eu comecei na modalidade, eu falava, meu Deus, como que eu vou conseguir pedalar e nadar hoje, correr amanhã, depois eu vou de novo pedalar e correr, depois sábado eu sei que eu tenho 2 horas e pouco de bike e correr em seguida, como o corpo aguenta, né? Então, toda essa estratégia, ela vem de uma análise, de um entendimento por trás, né, do coach, da assessoria, de que nem você falou, entender o aluno, a disponibilidade que ele tem de horas, né, fora o trabalho, os compromissos com a família, e aplicar, a gente falou no podcast passado também, de aplicar os testes, né, para descobrir os limiares, que a partir daí que você vai conseguir também ajustar a intensidade de treino dele, e conforme com todos esses números na mão, você vai treinando o corpo para que ele responda ao volume, né, e à carga de treino durante a semana. Olha que Ninguém, ninguém sai treinando uma planilha de 12 horas, né, sem nunca ter começado, né? exato, mas olha como você é fera, porque primeiro você já respondeu sobre o que você tinha me perguntado sobre a planilha para o iniciante e o avançado, né? Então, assim, o iniciante e o avançado, eles têm limiares diferentes. Então, quando a gente coloca o iniciante e o avançado para fazer um teste ou define os limiares dele, então, mesmo que o treino fosse igual, seria diferente. Por quê? Porque as zonas de treinamento é composta em cima dentro do limiar de cada um. Então, por exemplo, mesmo que um aluno avançado tenha um treino de 5 quilômetros em zona 4 e o aluno, que não vai ser, tá? Mas mesmo que tenha, e o aluno iniciante tem um treino de 5 quilômetros em zona 4, eles se tornam totalmente diferentes, porque a sua zona 4, o seu pace de corrida, eu acho que é uns 4,20, 4,30, mano, de limiar, você sabe quanto está O meu imputado? limiar tá 4,12, 4,12, aí 4,14, como é fera. Então, assim, se pega uma menina começando que o 4,14, pronto. que o limiar é 6, então o treino de vocês vão ter volume, intensidade e densidade diferente até, né? Pode ser que seja. Então, assim, mesmo que fossem iguais, os treinamentos já seriam diferentes pelo nível de aptidão física, né? Mas lembrando que é muito maior que isso. Normalmente, o treino de quem é mais avançado tem mais volume, tem menos densidade, mas isso tem a ver com o objetivo-alvo e com o lastro de treinamento. Qual que é a prova, né? E principalmente também com o lastro que você tem. O lastro, para quem é o tempo, a experiência, né, com o esporte, é isso que quando você diz, né, Sam, para quem está nos ouvindo aí. Perfeito, mas é a vivência com a modalidade. Então, a pessoa que já tem experiência de vivência, tanto em treinos quanto em prova, ela fica mais cascuda, né? Então, assim, além das variáveis biológicas, físicas, assim, a experiência mesmo de ser mais cascuda. Então, assim, quem tem mais lastro tem um limiar maior, tem uma resistência maior, tem uma força maior, mas, além disso, ela tem mais cancha, né? Digamos assim, punch, que é a palavra da moda. Puxa, é isso mesmo. Não, muito legal. E é legal ver a evolução do atleta, né? Em um ano que eu tô com a Start Move, eu lembro que antes o meu limiar ele era 4,40, 4,42. Poxa, seguindo a planilha, seguindo certinho a carga, a distribuição de carga das modalidades, dando meus feedbacks, vocês vão ajustando, vão apertando, e um ano a gente conseguiu derrubar aí 40 segundos, 30 segundos de um limiar de corrida, melhorou potência na bike, enfim. É muito interessante quando eu vejo isso na prática, quando o atleta segue exatamente, né, o que o coach confia, né? Eu acredito que muitos alunos são muito eu também sou, às vezes é cabeça dura, acha que entende, quer fazer daquele jeito, e não é bem assim que funciona. Perfeito, mas aí não é demagogia, não, nem porque você está aqui, né? Mas assim, eu sempre falo que
a parte fácil é a nossa. Então, essa distribuição de carga, se você estuda para isso, agora a parte difícil é o que você faz, né? É um atleta amador que trabalha como você trabalha, que é esposa, que faz tudo o que você faz com excelência, e ainda você não perde treino, entrega todos os treinos, aí sim vai acontecendo a evolução e a gente vai evoluindo com a carga. Tem até um princípio científico do treinamento que chama elevação de carga progressiva, né? Então, o que que é isso? O Renato viveu isso, né? Então, assim, ele está vislumbrando uma prova de altíssimo volume, né, em condições extremas. Então, a gente foi subindo o volume dele pouco a pouco. Então, não adianta, é o que você falou, quero um Ironman, então vou começar 12 horas, sendo que eu treinava 6. A chance de dar errado é muito grande. Isso aí, para a gente fechar aqui nossa discussão, vocês sempre falam que não adianta nada a gente seguir uma planilha linda de endurance, né, das 3 modalidades, sem cuidar da força, melhorar a nossa potência, melhorar a coordenação motora dos movimentos. Como que funciona na Start Move hoje, assim, o treino de força? Onde que sobra tempo? Onde sobra aí o espacinho para entrar o treino de musculação? Quem não segue aqui, o que vê às vezes fica repetitivo, né? Quem tem muito conteúdo no Instagram, mas assim, a gente tem 2 serviços, né? Quando eu falo nós da Start Move, nós oferecemos 2 serviços para os atletas, né? A planilha propriamente dita de endurance, né? Então, se o cara é ciclista, triatleta, corredor, ele procura a gente e a gente vai montar um treino totalmente individualizado e de excelência dessas modalidades. Mas como você bem disse, eu gosto de chamar a 4ª modalidade do triatlon, né? O treinamento de força, já tem N estudos comprovando que ela tanto serve para prevenção de lesões, quanto para auxiliar na performance também, se bem aplicado. E o que acontecia, Mar? Quando eu... Não só a nossa assessoria, a Start Move, para entregar todas as outras assessorias que eu conheço, para entregar excelência e dar um baita trabalho para dividir a carga de treino, é humanamente impossível você cobrar o mesmo preço e fazer a mesma divisão de excelência do treinamento de força. E quando eu mandava esse povo treinar força na academia, eu via que os professores davam treino de hipertrofia e emagrecimento e não estavam preparados. Isso acabava influenciando na minha carga de treino aqui, e o aluno E prejudica a carga de treino sua? prejudica muito. Ela totalmente, ela joga por terra toda a disposição de carga que nós criamos, entendeu? E aí o professor não era apto a dar esse tipo de treino para o Endurance. Então aí nós tivemos, eu, você, a Marcela, né? Nós tivemos a ideia de transformar isso em um outro serviço. Então vamos entregar a excelência que a gente entrega no treinamento de força também. Então a gente trabalha hoje com atletas no mundo inteiro, um sucesso, culminou também que após eu lançar o livro, né, Treinamento de Força e Periodização para as Modalidades de Endurance, prefaciado pelo meu ídolo Oscar Galindes, o César Cielo, né, o Paulo Marchetti Orival. Então, esse livro que vendeu 2.000 exemplares em 4, 5 meses, ainda ajudou a dar notoriedade e o pessoal começou a perceber que estava treinando errado no dia a dia da academia e começou a chamar a gente. Tanto os alunos que treinam, que são nossos alunos na assessoria, quanto alunos que gostam e tem profissionais que fazem um bom trabalho com outra assessoria, também podem treinar a gente. A gente tem alunos pelo mundo inteiro que fazem a planilha de endurance com outras assessorias, mais o treino de força com a gente. Então, para quem está nos ouvindo aqui, para vocês verem como que, além das 3 modalidades, o treinamento de força ele é extremamente importante para prevenir lesão, para melhorar a performance, porém, ele precisa ser também pensado e distribuído de acordo com a estratégia de treino da semana de cada aluno. Eu vejo por mim, de acordo com a minha distribuição de treinos, eu treino força de segunda e sexta, por causa da minha rotina, dos meus treinos, né? Já treinei em outros dias, subi lá no Treine Peaks, tomei uma baita carcada da Marcela, porque acaba estragando o que ela planejou. É o que a gente falou de interconexão de cargas, né? E um outro detalhe interessante, Mar, assim, a gente tem uma condição especial para o aluno que é aluno de endurance nosso e monta a carga. Tem gente que não entende por quê, mas é simples explicar para você. Então, a gente tem alunos de assessorias do país todo, do mundo todo, mas quando eu vou encaixar a metodologia que nós temos aqui do treinamento de força, ela tem que conversar com o treino de endurance, né? Com a natação, corrida, ciclismo e triatlon. E quando a mesma pessoa que pensa a distribuição de carga do endurance e a distribuição de carga de força, fica muito mais fácil você montar esse quebra-cabeça do que, por exemplo, como muitos atletas que a gente tem, que treinam em outras assessorias, aí eu tenho que abrir uma periodização, olha o trabalho que dá, abrir uma periodização que não foi eu que montei,
entender, muitas vezes uma coisinha ou outra que eu não faria daquele jeito, faria de outro, eu tenho que adaptar para o treino de força se encaixar ali. É por isso que tem uma condição financeira especial para quem é nosso aluno de força e de endurance, mas nós temos alunos de outras assessorias também espalhados pelo mundo inteiro e não tem problema, só dá mais trabalho para a gente, mas funciona que é uma beleza. É mais fácil de fazer um pacote só com a Start Move e ser feliz no triatlo. Mas sabe que quem não entra assim, no final acaba acontecendo. Vê a excelência que é o nosso índice de retenção, você cuida disso, é muito diferente, né? Muito alto, né? Então é isso que enche os nossos olhos e que dá vontade de melhorar a cada dia. É que o aluno sente o resultado na pele, né? Então isso é muito gostoso. Poxa, treina tanto, a gente abre mão de tanta coisa, o mínimo aí tem que ter uma evolução, né? Mas legal, Sam, muito obrigada. Eu acho que foi um bate-papo rápido, mas muito interessante aí em relação à distribuição de carga e volume de treino na semana. Então, pessoal, ficou aí, ó, são 3 coisas que envolvem, né? Densidade, intensidade e volume. Aprovada, nota 10. Má, obrigado você. A intenção nossa é de fazer sempre um bate-papo rápido, mais produtivo nesses dias entre nós dois. E queria agradecer, falar que você acrescentou muito ao programa, viu? Porque você se desenvolve super bem, mas assim, às vezes a dúvida que você tem é a dúvida do ouvinte que não é da área, né? Então ficou muito legal. Obrigado, viu, querido? Que bom, fico feliz. Obrigado, Sam. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.